Olá, queridos amigos. Nós fizemos um vídeo há algum tempo atrás com o seguinte título: Meu filho me diz que é gay, o que faço agora? E lá naquele vídeo nós dissemos que a gente ia produzir outros até para ajudar as famílias que enfrentam este problema, para ajudar as pessoas. E é isso que estamos fazendo agora. Nosso desejo é desenvolver outros vídeos que também ajudem as pessoas a acolher, a aceitar, a tratar bem aqueles que se consideram homossexuais. Eu sou o Adson Rocha, eu sou pastor, sou também professor, já há 38 anos, sou mestre em teologia. Esta é Jeane, ela é psicanalista, terapeuta de família, já com muitos anos nessa lida profissional. Além de psicanalista e terapeuta familiar e casal, eu também sou bacharel em teologia e estudo a Bíblia, né, não só nas questões do meu crescimento pessoal, mas também para entender vários assuntos, para fazer uma interligação com a psicanálise, né, com a terapia, né, com questões terapêuticas. E eu era homofóbica, muito, mas muito homofóbica, muito preconceituosa, discriminava mesmo. Meu pensamento era bem discriminativo em relação à homossexualidade. E quando eu comecei a atender em 2000, um dos primeiros pacientes meus foi um homossexual. E eu fiquei pensando por que ele me procurou. Ele sabia que eu era evangélica, e por que ele me procurou, né, dentre tantas, ele falou que pesquisou tudo. Mas isso também foi um pensamento que ficou por um tempo, mas a partir daí eu tive que estudar, tive que pesquisar muito, tive que trabalhar também com a Bíblia nesse sentido, e depois foram aparecendo outros casos que me estimulava cada vez mais a estudar, a pesquisar e a orar também, porque vocês imaginem eu com esse pensamento preconceituoso atendendo isso. A minha terapia me ajudou muito também nesse sentido. E vendo todo o sofrimento das pessoas que eu atendi nessa condição, Deus foi trabalhando em mim esse pensamento preconceituoso que eu tinha. Eu me lembro de Pedro, quando Pedro teve a visão lá em Atos, né? E Pedro também era muito preconceituoso em relação aos gentios, se o evangelho era para os gentios ou não. Depois da circuncisão dos gentios, né, eles teriam que ser circuncidados ao se converterem, e ele também foi muito rígido nesse sentido. Eu me vi como ele, mas também me vi dentro de um processo de libertação mesmo, literalmente libertação dessa homofobia. E eu tenho a dizer que foi Deus quem operou isso em mim. Foi em cima de muita oração, muita leitura bíblica, que Deus foi trabalhando e me libertando. E por isso a gente se dispôs a fazer essa série de lives, para, como eu já disse, nós fizemos no outro vídeo, para ajudar as famílias e também para ajudar as pessoas que são homossexuais. O meu caminho foi mais ou menos semelhante ao de Jeane. Se você me ouvisse uns 20 anos atrás, você ouviria pregações, ensinos, orientações de que ser homossexual era uma escolha da pessoa, só que seria uma escolha pecaminosa, que era um pecado diante de Deus, e ninguém deveria escolher ser assim, e que, portanto, os pais, se tivessem, deveriam exercer pressão sobre os filhos para que eles melhorassem. Acreditava naquela época
que certas clínicas poderiam, vamos dizer assim, consertar a decisão da pessoa e ela voltar a ser ser essas clínicas existem até hoje nos Estados Unidos e algumas aqui camufladas, né? Exatamente. Então, acreditava nisso e pensava que era assim mesmo. O processo, como no caso de Anne, também começou comigo, e esse processo ele se deu por alguns acontecimentos e também busca de ensino também. A primeira coisa que me impactou foi a questão de como Jesus tratava as pessoas. Eu comecei a me aprofundar no como Jesus fazia e a ligar com essa questão dos homossexuais. Como é que Jesus agia com as pessoas, especialmente as pessoas marginalizadas dentro da sociedade dele, as pessoas desprezadas, mal faladas dentro da sua sociedade. Como é que ele agiu com essas pessoas? E no estudo, que eu já sabia, mas me aprofundei nessa questão, Jesus sempre as acolheu. Sempre as acolheu. Uma outra questão também foi compartilhar, ver os sofrimentos de algumas famílias e de algumas pessoas em relação a isso, ouvir sobre esses casos, ver como eram tratados dentro das igrejas. Então, isso me levou também a perceber essa questão do sofrimento. Tendo também alguns amigos que são gays, também tive que refletir sobre essa questão também, mais ainda. E tem uma outra questão que me ajudou. Hoje eu trabalho no Tribunal de Justiça e desde que entrei tive mais contato com aquilo que são as leis, tudo mais. E acompanhei o trabalho que foi feito dentro do Congresso por alguns deputados que fizeram uma lei contra a homofobia. Só que o Congresso tinha e tem até hoje uma bancada, que é a bancada dos evangélicos, também envolvem católicos, que barraram essa lei dentro do Congresso, barraram, porque diziam, não, quando um pastor disser que ser gay é pecado, ele pode ser processado, ele pode ser preso, então vamos barrar a lei. Né? E a lei não trabalhava assim, mas foi barrado no Congresso. Só que, assim, a situação é a situação real e ela não muda. Se uma lei é aprovada ou não, a situação está acontecendo. Então, gays estavam sendo mortos, estavam sendo discriminados, não eram aceitos em trabalhos e igrejas, em muitos lugares. Então, havia essa disposição de muitos contra esse grupo e sem lei que regulamentar a situação era difícil. E em 2019, o Supremo Tribunal Federal decidiu equiparar a homofobia ao crime de racismo, que já existia. A lei do racismo já estava em vigor há muito tempo. Então, o Supremo, até que o Congresso vote uma lei, decidiu, não, fica equiparado e vai ser tratado como um crime. E assim acontece desde 2019 para cá. Então, o que eu observei nesse ambiente da justiça é que existe nesse ambiente a procura pelo total direito dos homossexuais, que eles tenham seus direitos sejam garantidos e eles tenham, de fato, uma qualidade de vida melhor devido às leis que são colocadas para todos para ser obedecidas. Então, quer dizer, juntou tudo isso e isso foi mudando minha ideia, meu pensamento, no sentido de que eu deveria, e eu deveria ensinar também o acolhimento de pessoas
que se consideram gays, que se consideram homossexuais. E que isso era algo que, aí eu digo igual a Jeane, como cristão eu deveria fazer. Como cristão eu deveria ensinar o acolhimento, a recepção, o tratar bem, o respeitar. Então, que isso eu deveria fazer e realizar. Mas no meu caso havia um entrave para essa questão. E o entrave é que na Bíblia, e eu sou uma pessoa que acredito na Bíblia, acredito na sua inspiração, que ela é palavra de Deus, isso é a minha fé. Na Bíblia você encontra versículos mostrando que a relação homossexual é um pecado. Isso tem na Bíblia. E há versículos assim, no Levítico, em Romanos, em Coríntios, no Apocalipse, existem sim esses versículos. E para mim essa sempre foi uma dificuldade. Se a Bíblia diz que é pecado, como é que eu vou assumir uma atitude de recepção? Mas também tive que me aprofundar um pouco mais no assunto na Bíblia e também ouvindo outras pessoas que entendem mais do que eu, e eu descobri, e eu vou falar sobre isso, não hoje, mas num outro momento, mais para frente, que os textos estão lá na Bíblia, mas você tem que entender os textos dentro do contexto em que eles foram escritos. E essa é uma regra de todo aquele que estuda teologia, todo aquele que estuda hermenêutica bíblica, que é a questão da interpretação da Bíblia, é uma regra de ouro. Todo texto é explicado pelo seu contexto. Então, o contexto faz com que a gente tenha uma interpretação um pouco diferente dos mesmos textos, da interpretação que tradicionalmente tem vindo até nós e que nós temos aceito assim muito naturalmente. Então, há uma outra forma de interpretar esses textos dentro do contexto no qual eles foram escritos, mas eu vou trabalhar isso em um outro momento. Então, quer dizer, quando eu olho para as Escrituras, para a Bíblia, e eu vejo a pessoa de Jesus acolhendo a todos, independente de quem são, acolhendo inclusive aqueles que a sociedade marginaliza e exclui, eu pensei, eu não posso tomar outra atitude senão a de eu próprio ser acolhedor e ensinar outras pessoas a ser. Há um ponto importante que eu nem anotei aqui para falar, mas me lembro agora e eu acho que é importante falar. Um dos fatores também que me ajudou muito nesse processo, tem me ajudado muito nesse processo, foi quando eu tive contato com a dor do preconceito e da discriminação em relação ao racismo, porque eu sofri muito com isso. Hoje sofro bem menos, mas sofri muito com isso. Então, na minha terapia, eu tive contato com essa dor. Aí, eu pude compreender melhor a dor de um homoafetivo, de ser discriminado, da dificuldade que ele tem na própria aceitação, na autoaceitação em relação à condição sexual. É uma angústia muito grande. Então, o se compreender, o se conhecer, pode ajudar bastante também nesse processo. Mas, no caso dos evangélicos em geral, e alguns cristãos católicos também, o importante é, assim, eu acho que o primordial é ir para Deus. Para que Deus ajude a romper esse pensamento rígido que impede de amar as pessoas, que impede de viver a graça em relação às pessoas. Então, pedir muita ajuda a Deus, mas muita mesmo. É um assunto que não é bem digestivo, a gente sabe, principalmente no meio evangélico, a gente sabe muito bem disso, mas é um assunto que nós precisamos começar a conversar. Não tem jeito, não dá para adiar mais, foi o que nós falamos na primeira live. Não dá mais, precisamos começar a conversar. Até para termos conhecimento,
O cristão, ele precisa também de ter conhecimento, ele precisa também de explorar, de pesquisar, de se atualizar. Eu vou ler aqui 2 versículos que me chamam muita atenção. 18:2, Provérbios 18:2. O tolo não tem prazer no entendimento, mas apenas em externar o que pensa. Será que nós evangélicos não estamos agindo assim? Ficamos numa rigidez de um pensamento e queremos ser ouvidos sem conhecimento suficiente, sem buscar esclarecimento sobre certos temas, e ficamos com aquilo bem parado, bem fechado. E também o versículo 15 do mesmo capítulo de Provérbios, né? Provérbios 18:15. O coração do sábio adquire conhecimento. O coração do sábio adquire o conhecimento. E o ouvido dos sábios procura o saber. E não é um assunto fácil, e nós vamos começar a conversar sobre ele, sabendo que corremos o risco de sermos marginalizados por isso. Esse é o medo que algumas pessoas já falaram para mim, já compartilharam. E corremos o risco. Mas uma coisa bem clara, pelo menos para mim, e pelo que a gente conversa, eu sinto que dele também, do Watson também, nós estamos assim com muita liberdade de falar sobre isso, muita certeza de Deus, muita paz de Deus, e falarmos sobre isso, tá? Então nós queremos ajudar nesse assunto difícil. E também assim, que por assumirmos certas posições, por exemplo, de acolhimento, a gente passa a ser mal visto por algumas pessoas, especialmente aquelas que são muito rígidas nessa questão, nesse pensamento, é algo que a gente tem de aceitar também. Nem todo mundo vai pensar igual a nós. Eles têm um direito também. Nem todo mundo. Agora, quanto a isso, uma coisa que eu aprendi, inclusive na Bíblia mesmo, e durante a minha vida, que Deus não nos deu espírito de covardia, mas de coragem. É esse espírito que nos move. Então, não temos medo de externar isso, que muitas vezes vai contra a maioria das opiniões dos líderes, né? Evangélicos e católicos, e pode ser até alguns espíritas também. Não temos medo, porque o que nós queremos é ajudar, a gente quer abençoar, especialmente abençoar pessoas que estão sofrendo porque se revelam gays. Não porque são, porque se revelam assim e sabem da oposição, e sabem muitas vezes das atitudes de ódio, de preconceito e de rejeição que vão sofrer, inclusive dentro da família. Então, o que a gente quer é ver se conseguimos ajudar essas pessoas, suas famílias, seus pais, outros parentes, dentro disso. Uhum. E você falou do espiritismo, das pesquisas que eu tenho feito, é a religião que tem mais compreendido, né, o homoafetivo, né, as cristãs, católica e evangélica. Católica está em segundo lugar, e em primeiro lugar o evangélico. É o que mais rejeita, o que mais discrimina, né? Ok, nós vamos agora fazer só um resuminho do histórico, é um resumo mesmo. Lembrando que nós não dominamos o assunto, que nós estamos aprendendo, que nós estamos aí pesquisando, inclusive por conta da primeira live nós recebemos algumas sugestões de leitura, isso é super legal, você pode interagir também, colocando sugestões, material que você já leu, que achou interessante, e mandar pra gente, também perguntar, conversar sobre o assunto através do YouTube, né? Ok, é muito bom considerar que a igreja evangélica, cristã evangélica, vou falar mais evangélica porque nós estamos nesse meio e vivemos nesse meio, sabemos mais,
vamos falar que ela não está sozinha e não é assim algo dela apenas, esse preconceito, essa discriminação, a homofobia. Tem um histórico social, cultural, que está em volta e que já é antigo. Mas a homossexualidade, ela não era bem vista há muito tempo, há muitos anos atrás, muito tempo atrás. E ela já não era bem aceita pela sociedade. E em 1886, um médico escreveu um livro, a Psicopatia Sexuais. E o nome dele, deixa eu ler aqui, que eu não... é Richard von Krafft-Ebing. E ele começou a trabalhar as questões sexuais e focou na homossexualidade, e foi aí que nasceu a introdução de que a homossexualidade era uma doença. A partir daí, vários estudos também foram desenvolvendo, e em 1952 a Associação Americana de Psiquiatria classificou a homossexualidade como desordem e transtorno mental. Já em 1975, essa classificação foi retirada, tá, da associação. E em 77, a Organização Mundial de Saúde cria um CID, e o CID é a classificação internacional de doenças, quer dizer, entra aí na categoria de doenças, né? Tira o transtorno, mas permanece como doença já classificada. E antes da OMS incluir isso, incluir como CID, em 1970 começou a aumentar as pesquisas sobre sexualidade, principalmente na área das ciências humanas. Isso foi bem explorado e o foco foi em cima da homossexualidade e transexualidade. E a partir dessas pesquisas, a partir desses estudos científicos, que se chegou à conclusão de que a homossexualidade não é uma doença. Inclusive, a palavra que se usava antes era homossexualismo, e não se usa mais, porque o homossexualismo, esse sufixo ismo, tem a ver com doença. Então, por não ser doença, esse vocabulário homossexualismo não cabe mais. É homossexualidade e homoafetividade. O que é a homoafetividade? E que teria, sim, algo paralelo com o heteroafetividade. Esse acréscimo aí, afetividade, tem a ver com a prática, é um conjunto de práticas sexuais na relação. Por exemplo, um carinho, um beijo, um abraço, um aperto de mão, um toque na mão, são expressões heteroafetivas ou homoafetivas, tá? O que é a homossexualidade? A ciência ainda não tem nada definido de causas, né? Mas a homoafetividade é o desejo pela pessoa do mesmo sexo. E, gente, não tem nada a ver com escolha, com decisão, a partir de hoje eu vou ser homoafetivo, simplesmente. Não é algo simples, assim, da razão em si, em que não, a partir de hoje eu vou ser. É um conjunto de fatores orgânicos e também relacionais que indica essa atração pela pessoa do mesmo sexo. Em consultório, eu vejo a angústia, a luta de algumas pessoas que eu atendo ainda. Eles não querem ser assim, exatamente por conta da cultura. Alguns são no meio evangélico, e por conta da cultura, da tradição religiosa, eles lutam para não ser assim. É uma angústia muito grande, mas eles não conseguem. Não é algo assim de apenas, não, vou ser a partir de agora. Não é. Ele tem de fato, ou ela tem de fato,
a atração pela pessoa do mesmo sexo. E é algo que às vezes eles querem lutar e não conseguem, por isso adoecem. Adoecem pela angústia que isso promove. Aí veja, a gente também vai falar sobre essa questão do sofrimento de forma mais detalhada em outra live, mas eu gostaria que você começasse a pensar. Veja o duplo sofrimento. É o sofrimento do que os outros vão pensar se perceberem ou se isso for revelado. E também a não aceitação, a autoaceitação, a negação. É um duplo sofrimento, é muita angústia para uma pessoa só. Eu tenho certeza absoluta que Jesus, no seu grande amor, na sua infinita graça, olha para essa pessoa e acolhe essa pessoa. Eu tenho certeza. E só que nós nos colocamos no lugar de deuses, né? E já julgamos, já excluímos, né? Uma coisa totalmente anticristã, uma atitude, um comportamento anticristão. Mas o que as pessoas fazem é olhar para o pecado e não para a pessoa, para a dor da pessoa. Já pensou se Jesus fizesse isso com a mulher samaritana, com a mulher adúltera? O que seria delas, né? Já pensou se Jesus fizesse isso conosco? O que seria de nós? O que seria de nós? Mas ok, então veja, quando você lidar, principalmente a família, quando lidar com essa situação, saiba que é algo que está além do desejo da pessoa. Que às vezes a pessoa não quer, luta contra isso, mas não consegue. Legal. Nós hoje vamos terminando por aqui e queremos convidar você a assistir os próximos vídeos que nós vamos realizar, disponibilizar no YouTube e também no Facebook. E que essas palavras ajudem você a refletir, a pensar sobre a questão e desejamos muito que elas ajudem você. Muito obrigado pela atenção e que Deus abençoe a todos. Esse é o nosso desejo. Até a próxima, gente.